Fala pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu venho trazer um vídeo muito especial para vocês. E já faz muito tempo que eu anotei diversas informações. E finalmente então vou trazer para vocês diversos versículos do Velho Testamento que revelam que Jesus é o Messias, que Yeshua, filho de José e de Maria, é o Messias. Então, é isso, vou explicar aqui para vocês e vou começar então. E peço que tenham paciência também, sabe? Porque tem pessoas que gostam que já tivesse tudo 100% anotado, tivesse um roteiro perfeito, mas assim, o que adianta eu vomitar um monte de versículos na cara de vocês e não dá nem tempo de absorver? Então eu mesmo vou folheando aqui na Bíblia, na ordem que está anotado, e vou explicando para vocês. Não adianta só eu já ter todos os versículos anotados e só falar eles. Então vamos lá. Já começa com Gênesis, quando o Criador fala que, no versículo 26 do capítulo 1, e disse o Criador: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra. Então, ele já falou façamos no plural, porque se trata do Pai e do Messias. Porque o Messias é desde o princípio, ele foi gerado antes da terra. Por isso que nos Salmos, e o próprio Messias fala, tu és meu filho amado, hoje te gerei. Ou seja, o Messias foi gerado no princípio, por isso que ele é o alfa e o ômega. E por isso que ele é diferente do Pai, porque o Pai, ele está além da nossa compreensão, o Pai é eterno. E já o Messias, apesar de ter sido feito eterno como nós, que recebemos a promessa da eternidade através da salvação, o Pai ele já era, desde sempre. Então, começa aqui, façamos, só para revelar a presença do Messias. Mas beleza, isso não diz que é Jesus, o Messias. Agora vamos para Miqueias, então, que é aí que começa a ficar legal. Então em Miqueias 5:2, ele profetiza o seguinte: e tu, Belém Efratá, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, aqui ele já revela que o Messias sairia de Belém, uma cidade pequena, menosprezada, e nós sabemos que ele nasceu em Belém, apesar dos pais dele terem fugido para o Egito e depois ido morar em Nazaré. Ele saiu de Belém, nasceu em Belém. Então, muito interessante, né? Aí, deixa eu pegar aqui. Então agora vamos para Isaías 7, porque tem muito mais. Ou seja, não restam dúvidas de que Jesus é o Messias. Então, qualquer israelita que endurece o seu coração para essas mensagens, porque eles falam lá que é um livro amaldiçoado, a Bíblia, falam diversas coisas para pôr medo, né? Os rabinos falam isso para pôr medo nas pessoas e elas não descobrirem a verdade. Mas é por isso que tem muitos judeus que se convertem. Óbvio, por causa do Espírito Santo, da graça de Deus, mas porque eles mesmos, lendo o Velho Testamento, já não resta dúvidas que ele cumpriu todas as profecias. Então Isaías 7:14 fala o seguinte: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Ou seja, é isso, basicamente, é o Messias, que seria concebido por uma virgem, que é Maria. Agora, vamos para Isaías 9:6. Então, Isaías 9 fala sobre o príncipe da paz. Inclusive, eu vou trazer em breve esse capítulo para vocês. E ele fala: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e
se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ou seja, são títulos do Messias, que é um menino que nos nasceu. Então é interessante como foi falado no passado, sendo que ele nem tinha nascido ainda na terra, né, como homem. Então, agora Isaías 55:8. E assim, impressionante como tem pessoas que a gente pode colocar todos os argumentos científicos, históricos, explicar o Evangelho, mas tem pessoas que não compreendem. É uma questão espiritual, é uma questão de incredulidade, uma coisa que só é resolvida com misericórdia de Deus e com orações. Porque nem tudo a gente resolve pelo racional, sabe? Então é muito triste. E por isso que o Criador nos fala que nós temos que ter a fé como uma criança. Porque assim, quando uma criança está recebendo o Evangelho, ela... Não sei se vocês já viram um vídeo de crianças, quando é contado as histórias bíblicas, as parábolas, para elas, as histórias. As crianças comemoram, as crianças sorriem, dão glória a Deus. Então tem uma criança, por exemplo, um vídeo de uma criança que estava sendo contada a história de Lázaro. E quando Lázaro ressuscitou, né, o pai contando para a criança, ela começou a comemorar, dar glória a Deus, ficar feliz. Então nós temos que ter essa fé como uma criança, porque se nós não tivermos um coração aberto para o Criador, endurecermos nosso coração, e se nós não tivermos a fé como de uma criança, nós não iremos ao reino dos céus. Então é necessário. Então vamos lá. Na verdade, para vocês, eu nem haveria necessidade de todas essas explicações, mas é muito legal a gente saber, até mesmo para a gente poder explicar para as pessoas e para fortalecimento e edificação da nossa fé. Então vamos dar sequência aqui. Então o Criador fala em Isaías 55:8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Então, sinceramente, eu anotei isso daqui, mas nem não sei por que eu anotei isso, mas beleza. Então, Isaías 53 é um capítulo que, pelo amor de Deus, ele fala completamente sobre os sofrimentos que o Messias haveria de passar, que ele seria rejeitado dentre os homens e que ele faria um sacrifício, e através do seu sangue que ele derramaria como um cordeiro, ou seja, sem reclamar, sem lutar, ele se entregaria como um cordeiro para expiação dos nossos pecados, e que o seu sangue purificaria a muitos, lavaria a muitos. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Ou seja, ele trabalhou como carpinteiro até seus 30 anos. E é isso. Basicamente, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. E ainda tem mais profecias aqui. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça nem houve engano na sua boca. Ou seja, ele foi crucificado ao lado de dois homens que eram dignos de culpa. Um deles foi perdoado, e só que um homem rico, que era José, foi lá e deu de uma sepultura rica, uma sepultura de uma área rica, assim, muito boa, para o Messias. Então ele recebeu a autorização dos romanos para ter o corpo dele, para sepultar o corpo dele. E aí, aqui está falando, simplesmente, porém ao Senhor, então nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca, porém ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito.
E com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E mais uma vez ele fala: ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Então, lembrando que o Messias é o único intercessor entre Deus e os homens. O Espírito, quando a gente morre, vai para o Criador. Não tem nenhum santo lá no céu, mãe de Jesus, ninguém que morreu que intercede pelos homens. Então nós temos os anjos que estão a nosso serviço, a serviço do Criador, e o próprio Messias intercedendo por nós e o Espírito Santo. Isso é bíblico, certo? Não é bíblico santos intercedendo por nós. Então, basicamente, Isaías 53 já comprova tudo, né? Por isso que tem muito... É o primeiro vídeo do canal, recomendo que assistam. O capítulo que mais converteu judeus para o cristianismo. Então, agora Isaías 61 também. É falado o seguinte: o Espírito do Senhor Yahweh, ou Yahweh, Yahvé, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então ele veio para libertar, para curar nossos corações, para nos libertar do jugo da carne, para libertar aquilo que Satanás quer prender as pessoas por falta de perdão, por, enfim, mágoas, pecados sexuais, seja o que for. E o Messias nos liberta de tudo isso, todo vício, toda mácula. E ele veio apregoar também o dia do juízo, que é o dia da vingança do nosso Deus, que é o juízo do Criador. Aí nós temos também Zacarias 9:9. Eu acho que eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes, porque também tem muitos versículos do Novo Testamento que comprovam muitas profecias que o Messias cumpriu no Novo Testamento, mas eu vou deixar para outro vídeo daí. Então Zacarias 9:9 fala: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Então, basicamente, ele cumpriu essa profecia, que é a profecia de Daniel também, e é aí que tá. Por que muitos judeus distorcem isso, muitos rabinos? Porque, ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. Só que logo em seguida já fala: ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova, em que não havia água. Ou seja, eles distorcem dizendo que como o domínio dele se estenderá de mar a mar, que ele haveria de ser um rei, um grande líder, que dominaria tudo, entendeu? É isso que eles achavam, muitos acreditavam e acreditam ainda. E só que justamente aqui já é falado sobre primeiro, pobre, montado num jumento. Mas beleza, ele poderia virar um rei. Só que logo em seguida já é falado: por causa do sangue da tua aliança. Ou seja, ele derramou o sangue dele por expiação do pecado, para fazer a nova aliança. Então é por isso que Jesus tinha que padecer, havia de padecer. E aí nós temos muitos salmos também que falam. Então o próprio Salmo 1 já fala: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Ou seja, beijai o Filho de Deus, o Messias, Jesus Cristo. O que significa Cristo? Ungido, e não Crista. Cristo vem de Christos, que é ungido. Então, nossa, nós temos muitos outros também. Tem Salmo 22 aqui. Eu vou finalizar com vocês, então, falando dos Salmos.
E no próximo vídeo eu vou trazer as cartas de Paulo e os evangelhos, mostrando mais profecias que o Messias cumpriu, que são a crucificação, que é citada nos Salmos, a questão de jogarem com suas vestes, a questão de nenhum osso dele ser quebrado, de furarem o lado dele com uma lança. Tudo isso são profecias que ele cumpriu. Até mesmo a questão do vinagre que deram para ele. E ele cumpriu todas as profecias, para que não houvesse dúvida para nós. Então, o Salmo da Cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Que é a mesma coisa que ele falou, Eli, Eli, lama sabachthani. Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu clamor? E aí ele fala, que mais? Poderia... Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Aqui em Salmos 22, 18, certo? Ai, caraca. Meu Deus do céu, caiu aqui. Então, basicamente é isso. Então não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. E aqui tem diversas promessas. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Ou seja, aqueles que encontram a vida no Messias, encontram a vida eterna e viverão eternamente. E todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todas as gerações das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. E é isso, basicamente, do Salmo 22, que eu posso trazer para vocês. Tá um vento muito forte aqui, galera, peço perdão. E por fim, vou trazer o Salmo 110, que tem mais algumas coisas interessantes. Então eu não lembro tudo de cabeça, porque faz tempo que eu anotei isso, mas vamos lá. Então o Salmo 110 fala sobre o reino do Messias. Então disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Ou seja, o Messias está assentado à destra do Pai, até que o Pai coloque os inimigos do Messias e consequentemente da igreja inteira, porque o Messias é a cabeça da igreja, serão julgados, basicamente, haverá juízo. Assim como o profeta Malaquias fala que o dia do Senhor virá ardendo como fornalha para os ímpios. Mas será um dia de justiça e de muita alegria para os justos. O dia, finalmente, em que tudo aquilo que estava oculto há de ser revelado, em que nós seremos glorificados, transformados e, finalmente, receberemos a esperança da salvação, a vida eterna, a nossa coroa e tudo aquilo que está prometido. Todas as promessas do céu, como o rio da água da vida, o fruto da árvore da vida e tudo mais. A própria presença de Deus. Então, ele fala o seguinte: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre as nações, todas encherá de corpos mortos, ferirá a cabeça de muitas terras. Beberá do ribeiro no caminho e prosseguirá de cabeça erguida. Então o próprio Messias tem autoridade, foi-lhe dada autoridade para julgar as nações e para pisar o vinho do lagar da ira de Deus. E outro dia eu vou trazer para vocês em Romanos ou em Hebreus, eu vou explicar essa questão do sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, porque o Messias é o nosso sacerdote eterno. Através da expiação do pecado que ele fez, ele se tornou o nosso sacerdote eterno. Então, por esse vídeo que já está bem longo, 20 minutos, é isso. Eu peço que o Criador vos abençoe grandemente, se você acompanhou até aqui, que a luz, a vida do Criador, a paz, os frutos do Espírito Santo, o amor dele, a sabedoria, a fé,
e todas essas coisas resplandeçam sobre as vossas vidas. Se inscrevam aqui no canal. Provavelmente já chegamos aos 500 inscritos quando eu estou gravando esse vídeo. Então, muito obrigado a todos. Vamos para cima em nome de Jesus. E é isso, meus irmãos. Vamos nos alimentar da palavra, porque é isso que nós temos de bom nessa terra. A melhor coisa, o melhor presente de Deus foi a palavra dele, que é luz para nosso caminho, saúde para os nossos ossos, mel para nossa boca, como bálsamo para nossa pele, para o nosso corpo, enfim, e como canção suave aos nossos ouvidos. Então, é isso, que o Criador vos abençoe grandemente e até a próxima. Fui!